tem muito comportamento assim que você olha e você pensa, nossa, gente que interrompe a aula por causa do ego. Tipo, a professora acabou de explicar uma coisa. A linguística envolve o estudo das variações do idioma. E aí a pessoa levanta a mão só para se mostrar isso em toda a aula. Professor, então o que você está dizendo é que a linguística envolve as variações do idioma? A pessoa interrompe a aula para perguntar uma coisa que a professora já acabou de explicar. Então tem muita coisa assim referente a ego, esse tipo de coisa que me deixava meio... porque, assim, né, a gente tem que entender que cada um tá na tua fase, né? Sim, mas com 24, 23 anos não era tão... Não, tudo bem, né? Tudo bem, mas também já era outra época. Mas assim, você fez pra quê? Por quê? Fiz letras. Mas você fez qual objetivo? Eu fiz com o objetivo de alavancar essa questão de professor, porque, como eu falei, eu já exercia a função de professor de idiomas, mas se, por exemplo, eu visasse dar aula numa faculdade, eu precisaria de uma formação legal para isso. E você pretende dar aula em faculdade ou mudaram-se os planos depois? Então, o que essa experiência na faculdade me ajudou? Eu fui responsável pela... Como é o nome? Me fugiu o nome. Monitoria. Eu era responsável pela monitoria do inglês. Então, por exemplo, quem faz o curso de letras, isso eles não falam na matrícula, em nenhuma faculdade, mas tem que entrar pelo menos com um nível básico de inglês. Porque toda a formação de letras ela é em 2 idiomas, ou inglês-português ou inglês-espanhol. Como a maioria é inglês-português, então você tem que entrar pelo menos com o básico de inglês, porque as matérias de inglês são lecionadas em inglês e são coisas muito complexas. São coisas que você não aprende em curso de inglês. Você já tem que saber antes para chegar lá e entender aquela matéria complexa. E 90% da minha turma ficava boiando. Não entendia nada que o professor explicava, porque explicava em inglês. E aí era onde eu ficava responsável pela monitoria. Era onde as pessoas que tinham dúvidas chegavam um pouco mais cedo do que o horário da aula e eu explicava. E às vezes eu explicava em inglês, às vezes eu explicava em português para facilitar um pouco o lado deles. E assim, me deu uma experiência, assim, me deu um olhar de como é dar uma aula para a faculdade. E assim, meu ponto de vista pessoal, eu achava que os professores complicavam bastante uma coisa que não precisaria ser tão complicada. Igual, por exemplo, peguei o mesmo material que eles usavam nas aulas, eu montava minhas aulas, porque eu não tinha apoio, entre aspas, então eu montava as aulas da monitoria, aplicava atividade, corrigia, tudo como se fosse uma aula normal, e isso me rendia desconto na mensalidade, lógico. Mas me ajudou bastante, assim, nessa questão de ter o ponto de vista de estar inserido no contexto. E aí, igual eu falei, muita coisa eu achava que eles complicavam desnecessariamente. Em vez de ir por um caminho assim, eles davam uma volta toda para chegar naquele resultado, e era onde muita gente acabava ficando confuso, desanimava. Por isso que eu não gosto de inglês, eu odeio inglês. E por causa Mas você acha que isso era de má fé ou porque eles realmente não tinham uma pedagogia ou um método realmente... Assim, mais dinâmico, né? Porque você que dá aula todo dia da semana, você tem uma renca de aluno. Então, você já está mais que acostumado, você desenvolveu. É uma coisa que, cá entre nós, também é uma coisa que você teve que desenvolver, porque isso faz você pagar as contas, é a tua sobrevivência fazer isso. Quando o professor vai estar lá, qualquer tipo de aula que ele der também não vai exigir também dele um desenvolvimento, ele não está matando um gato por dia. Então, é onde eu te falo que às vezes tinham professores lá que recebiam, sei lá, 10 mil, 15 mil por mês de salário. E para eles realmente tanto faz, se o aluno vai ser aprovado, não vai, coisa e tal. Só que eu vi que tinha gente que às vezes ficava em exame que não era uma pessoa tão, assim, desinteressada ou devagar ou coisa do tipo. É porque talvez a metodologia não atraía, não ia. Todo mundo que eu vejo falar que não gosta de inglês é porque teve algum tipo de trauma com algum professor de inglês.
Não é gratuito. Ah, não gosto de inglês porque não gosto de inglês. Não.